Foi janeiro de 2007, a gente tinha passado um Réveillon em São Paulo. Sabe quando o feriado do Réveillon cai no dia que você não vai poder viajar? Aham. E aí eu fiquei em São Paulo, naquele marasmo, né? Nunca tinha forró Atoão. no Réveillon, né? Depois que começou a ter Natal de forró e essas coisas, mas Forró Veillon. na época não tinha Não tinha porra nada. nenhuma. Quem ficava na cidade ia pra festa da família mesmo, né, cara? Aí eu acordei no começo do ano de 2007 e nessa época eu lembro que, não sei exatamente em que dia, o Tiki me mandou um link de um disco do Candeia, que é um sambista, de um Salve, blog. Tique. Queremos você Salve aqui, Tiki, hein? salve Tiki. E aí ele me mandou esse link, eu baixei o disco, velho. Eu entrei no blog, li um pouquinho sobre o disco do Candeia, clique aqui, eu cliquei e de repente o disco baixou no meu computador. Eu falei, meu, não tô Bruxaria. acreditando, cara. Aí, né? Aí eu pirei. Eu falei, não, isso é bom demais, isso é inacreditável. Mas isso que você viu era o quê? Um casar? Era o Emule da época e Não, tal? não. Era um Que link era um direto? site? Era um link. Não. Vamos lá. Antes, o Emule, o Napster, O isso aqui Ares. isso é bem antes do forró em vinil. Tá, assim, Certo, certo. eu trocava música na internet discada, tipo aqui e tal. Só que eram músicas que você não sabia quem era o cantor da música. Porque você recebia uma MP3 de baixa qualidade. E às Era vezes vinha o nome errado ainda. vira e mexe, né, cara? Então, assim, era a época que nego tava começando, através do Emule, ter as discografias do Raul Seixas para você trocar, sabe? O disco do Pink Floyd, eram essas coisas, né? Ô, rapidinho. Você sabia que a galera até hoje acha que aquela sapatilha 37 é do Fala Mansa, mano? Ah, Por mas causa acredito. disso, mano. Não Por causa acredito. disso, que vinha Fala Mansa lá no que você baixava. Vinha Ok. errado. não, mas a banda que tocava essa música Era aguenta aí, né? era mal fã do Fala Mansa. Pode crer. Fazia- Mas não era o Fala Mansa, né? Não, mas não, era, não. era espelhado neles. Era bem. Né? O estilo do. O Fala Mansa criou-se um estilo. Criou o estilo forró após universitário. Tanto que o Alvorada não, mas o Forró Suadeira, que foi meu primeiro trabalho, ele tinha aquele formato, que era uma percussão, triângulo, violãozinho, percussão, tal. violãozinho. Essa onda, zabumba e Sim, triângulo. foi um momento ali de rebuliço na mídia, cara. Um momento interessante para a gente estudar Pode mercadologicamente crer. e culturalmente também, principalmente. Mas a gente estava falando outra A coisa. gente tá falando Isso, do... depois do Emule do Que casal, você trocava baixou músicas, o mas disco do você não Eu sabia. trocava e elas eram perdidas. Até que um momento X já existiu o acervo Origens do Kakai, ele de vez em quando publicava umas coisas, Salve, mas Kakai, ele não queremos era, você salve aqui. Kakai, mas não era uma coisa tão doente mental que nem a nossa, né, de querer botar a discografia lá e tal. E aí nesse dia o Tiki me mandou aquele disco, eu baixei e fiquei ouvindo aquele disco e falei assim, mas porra, velho, como é que, né, não temos um blog desse que seja de forró? Por que eu não posso baixar as MP3 do Gonzaga, que eu só tenho no vinil aqui, porque na época ainda era uma coisa que a gente mesmo que digitalizava, né? Hoje a molecada chega lá e baixa, as MP3 estão prontas, mas em algum momento eu fiz aquilo, gastei mais de 1 hora por disco masterizando aquelas MP3, né? Gravando do digital e tal. Aí eu lembro que eu liguei para o Tiki, era bem no comecinho do ano, eu falei, Tiki, por que o forró não tem um blog desse tipo, né? Que dê os discos para a gente baixar? Aí o Tiki deu aquelas respostas de Tiki, né? Ele falou assim, não existe porque a gente ainda não fez, né? Respostas de Tiki, né? Aí eu falei, é verdade. E como é que faz? Ele, entre aí no Blogger, isso é a coisa mais fácil de fazer. Aí eu entrei, cara. Falei, como é que vai chamar, Tiki? Eu no Tiki com o telefone, fazendo, não sei o quê. E aí eu criei o forró em vinil.blogger.com. .blogspot.com, que era o primeiro forró em vinil. E o Tiki... E aí a gente começou... Eu postava um disco num dia, o Tiki postava no dia seguinte, a gente ia revezando, cada dia tinha um disco novo. E aí a gente usou o sistema, na época, era um RapidShare, que era onde você hospedava os discos e baixava. Sim. Aí foi evoluindo, aí o
O blog que eu me inspirava mesmo, do formato e tal, era um blog que chamava Loronix, que era um blog de bossa nova, de samba antigo, tal, de um cara lá do Rio. Inclusive, quando a Google derrubou o Forró em Vinil, quem me ajudou, né, quando a gente derrubou a plataforma do Blogspot, quem ajudou a gente a voltar para o ar foi o Zé Calouro, que era o cara do Loronix. E por que derrubou? Porque aquela acusação Pirataria que e tal. está infringindo direitos autorais, mas não te dão direito de resposta. Então, assim, a minha mágoa com o Google é que eu não tive direito de resposta. Eles simplesmente tiraram o meu blog do ar. E não tinha um canal. Eu falei, gente, isso não é pirataria. Porque eu estudei a lei de direitos autorais, eu não estou fora da lei. Eu estou absolutamente dentro da lei, mas a Google não me deu a oportunidade de explicar. Eu poderia copiar o trecho da lei e falar, aqui no Brasil, do jeito que eu estou fazendo, pode. Tanto que, já fomos chamados na delegacia, o Tique foi na delegacia acho que 2 vezes, eu fui na delegacia 1 vez. Caraca, por causa do Forró em Vinil? E aí, quando o delegado lá, o investigador, entendia que a gente estava dando de graça as MP3, que a gente não estava cobrando nem cadastro das pessoas, o cara jogava o RG na mesa e falava assim, vai embora. Por quê? Porque ele tem que prender bandido. Quando ele via que a gente não tinha... Você não tava... tipo, o cara ficava ali nenhuma. meia hora me achacando para ver se eu confessava alguma coisa. Eu não confessava nada, falava só a verdade. Quando o cara via, falava assim, mano, vai embora daqui, sabe? Tipo... E aí, com o Tique foi muito parecido. O Tique fez o cara baixar um disco do Luiz Gonzaga no computador da polícia. O cara baixou, quando o cara deu o play, ele falou assim, mas não paguei nada para baixar essa música. Eu falei assim, mas é isso que eu estou tentando falar pro senhor. Tá bom, vai embora, meu filho. Vai, some daqui. E aí o Tique foi embora. Então, assim, a gente, né, tá sujeito a esse tipo de estratégia. Porque os advogados das gravadoras vão lá, mandam processar, mas aquele detalhezinho do sem fins lucrativos, eles fingem que não viram, né? Então, assim, enquanto o Forró em Vinil for sem fins lucrativos, ele está no ar. Conforme as coisas forem piorando, ele vai ser derrubado. Então, você baixe tudo que você puder, porque cedo ou tarde, né? Porque, as tecnologias vão evoluindo, as leis vão evoluindo. Você vê, o ECAD evoluiu nos últimos anos, cercou por aqui, cercou por ali. Então, eles estão trabalhando. Talvez chegue uma hora que eles proíbam esse detalhe da lei, que é onde o Forró em Vinil está inserido. Mas tudo bem, já estou há 15 anos no ar, acho que difundi bastante o forró. Entendo que o fato da gente disponibilizar as músicas de graça possibilitou que mais pessoas ouvissem. E